Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos Tesouro IPCA continuam acima de 5%, mas tiveram uma queda muito forte nessa primeira quinzena. O que aconteceu com essas taxas? Será que elas continuam interessantes do ponto de vista de rentabilidade? E os preços, como eles se movimentaram? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A rentabilidade dos títulos Tesouro IPCA e também sobre a marcação a mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e já sabe que 2022 é o ano da renda fixa, inscreva-se aqui no nosso canal e receba gratuitamente o nosso vídeo, sempre às 18 horas diariamente. Sem enrolação, você já vê aqui que as taxas estão variando muito. Então, a primeira observação para fazer para você aqui é: volatilidade muito intensa não costuma ser um bom sinal do ponto de vista econômico. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, repara aqui comigo. No dia 13, a taxa estava 5,49. Foi, então, a véspera da decisão aí da expectativa de aumento das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Na véspera, realmente, elas dispararam para 5,58. Isso foi, então, na terça-feira. No dia da decisão mesmo, essa taxa chegou a subir mais. Só que aí, depois de aparentada aí a decisão e a calmaria voltando ao mercado, ela despencou para 5,39. Essas são as taxas da primeira quinzena para esse título, o IPCA 2026. Por outro lado, você vê que as taxas continuam altas, principalmente se nós pegarmos as taxas aí, dos últimos 12 meses. Veja que é muito nítido esse crescimento. Só que agora eu quero trazer para você aqui a nossa análise detalhada das melhores taxas e dos melhores preços para os três títulos. E aí você vai ver outras informações muito importantes. Aí na sua tela você já vê as taxas diárias do mês de junho. Então você verifica que essas taxas estão girando entre 5,40 e 5,60. Em nenhum momento ficaram abaixo de 5,40, em nenhum momento acima de 5,60. Então taxas com variações, mas sem sair desse intervalo. De maneira que no dia 15, que foi aí o dia que fechou a primeira quinzena de junho, a taxa ficou em 5,53, só que aqui é a taxa de abertura. Essa é a primeira diferença com relação àquele gráfico. Ou seja, amanheceu o dia subindo e no gráfico que é a taxa de fechamento, caiu a taxa sensivelmente. Então você precisa verificar isso. 5,53 taxa de abertura. Veja que essa taxa está boa em relação à média histórica das taxas dos últimos 8 meses. Aí na sua tela é a taxa média de cada um desses 8 meses. E à sua direita você já verifica 5,52 a média de junho. Como no dia 15 foi 5,53, você vê que está entre as melhores taxas históricas desse título. E com um detalhe, com essa linha vermelha aí, indicando ela subindo, você já viu que a linha de tendência continua para o alto. É o estresse do mercado internacional que não cessou. Pelo contrário, venho dizendo aqui no nosso canal que grandes oportunidades têm se renovado. E para confirmar isso, olha aí na sua tela. 5,53 no canto esquerdo no alto. Está na cor verde, que é o melhor quartil. E você já sabe, o melhor quartil é quando traz aqui as melhores taxas históricas desde fevereiro de 2020, que é quando esse título foi lançado. Então você repara que agora está nas 5% melhores taxas, essa taxa de 5,53. Veja aí oportunidades excelentes para quem quer comprar um título e levar até o vencimento, se protegendo da inflação, porque esse Tesouro IPCA, ele te garante proteção contra a inflação. Se é isso que você quer, valorização contra a inflação e ainda rentabilidade, está aí a informação para você. Agora, se você quer comprar esse título desejando marcação a mercado, ou seja, você quer comprar ele por um preço barato e vender por um preço caro, eu tenho uma má notícia para você. Olha aí no centro do vídeo, o preço de 3,176 está na cor vermelha. Está entre os preços mais caros. E você precisa gravar, marcação a mercado é preço. Não se esqueça disso, você tem que olhar o preço. Para facilitar aí, veja o preço na sua tela desde que ele foi lançado. Os 25% melhores preços estão nessa faixa verde, que seria o melhor quartil, que iria até 2.859. Só que repara a linha vermelha, que é o preço atual. Já está acima de R$ 3.100. Está muito
muito distante das boas oportunidades de marcação a mercado. E o que isso significa? Se você quer comprar para o vencimento e realmente com o propósito de só vendê-lo em agosto de 2026, a rentabilidade, olhando para o histórico, está excelente. Se você quer comprar pensando em vendê-lo antes de 2026, cuidado, o risco é grande e você pode acabar tendo prejuízo. Talvez esse não seja o título mais indicado aí para você. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like porque ajuda muito o nosso canal. Se ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários porque eu leio e respondo todas as dúvidas. E se quiser aprender um pouco mais, tem aqui, ó, Clube de Membros, por valores abaixo de R$10. Assista que você vai entender. Para detalhar um pouco melhor esse IPCA 2026, eu trago aí na sua tela a projeção dos juros futuros, porque aconteceu algo muito relevante nessa semana. Então, para o que você está fazendo e olha para cá. Primeiro, o que são os juros futuros? É a projeção do mercado de quanto vai estar os juros em 2026. É uma projeção do presente com relação a algo que pode acontecer aí no futuro. E aí o que você tem? Primeiro, essa linha branca aí, que eu venho trazendo ela já há um bom tempo, que é a linha de tendência de alta. Ela só foi vencida aqui praticamente em 2 dias, só que retomou essa tendência. Esse é o primeiro ponto interessante, ou seja, aparentemente a tendência diária continua. Esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante, você tem que olhar com bastante atenção e prestar atenção nessa linha vermelha que está aqui, ó. Bem levemente, eu vou até aumentar para você verificar. Tá aí, ó. Do lado do código, você tem uma linha vermelha. Por que essa linha vermelha é importante? Veja quantas vezes ela tocava no topo e recuava. Olha aí, a linha vermelha tocando e voltando para baixo dela. Enfim, teve um histórico de vários toques nessa linha. O que significa isso? Era uma resistência dos juros futuros, que era difícil de ser rompida. Só que agora, nessa semana, o que aconteceu? Nós tivemos então aí no dia 13, a última segunda-feira, a projeção dos juros futuros já superando essa resistência. Só que do ponto de vista de análise gráfica, aguardamos um outro dia para ver se confirma realmente isso. E o candle foi bem forte, a confirmação foi de uma alta de 2,28. É bem verdade que no último dia 15 caiu, só que você veja que não voltou. Então, o que era resistência que tinha dificuldade de romper, agora se torna um suporte. É dificuldade dessa taxa cair de maneira significativa. Em outras palavras, é o segundo indicativo que a taxa do IPCA 2026 não deve cair de maneira significativa. E outra questão que eu gosto de olhar são as médias. Veja como as médias continuam em tendência de alta e se aproximando uma das outras. Na cor verde, você tem aí a média dos últimos 20 dias, na cor amarela dos 50 e na cor vermelha dos 200 dias. Todas elas apontando para cima, o que é também um indicativo de que as taxas podem continuar em alta. Essa é a informação da análise gráfica aqui para você. E agora vamos falar do IPCA 2035. Só que antes de falar desse título, eu preciso te dizer o seguinte: a taxa Selic subiu. E olha, pode ser que ainda vai subir mais. Se você quer entender como ficam os vencimentos dos títulos e também como investir melhor na renda fixa, assista aqui no alto esse nosso vídeo detalhando essas informações. Falando do IPCA 2035, lembrando, quanto mais curto o título, menor tende a ser a variação de preço. Quanto mais longo o título, maior a variação de preço. Então você tem que ter aí tranquilidade se optar por um título como esse de vencimento mais longo. Verifica que as taxas aí estão girando essencialmente entre 5,70 e 5,80. Uma única vez passou de 5,80, que foi a melhor taxa até agora de junho, que foi 5,81. E uma única vez ficou abaixo de 5,70, que foi 5,67. Mas na última, então, quarta-feira que nós tivemos, véspera aí do feriado, fechou em 5,74. Então está aí na média. Só que se nós olharmos aqui a taxa de fechamento do IPCA 2026, nós já vamos verificar aqui que provavelmente tivemos uma queda, e uma queda muito significativa. Caiu para 5,38. Uma queda representativa nesse título. O que deve fazer ele romper aí essa resistência que nós tínhamos. Muito bem, mas vamos adotar 5,74, que foi a taxa de abertura. Coincidentemente, é a mesma taxa média do mês de junho.
O que significa isso? Que as taxas não estão variando tanto assim no mês de junho. Mas repara que 5,74 à direita do seu vídeo lá no alto é a taxa média mensal mais alta, ou seja, as taxas estão claramente em tendência de alta. E você verifica que essa linha pontilhada em vermelho ela é mais inclinada do que estava de 2026. Era um pouco menos inclinada. Essa inclinação já é maior. O que significa isso? Que as taxas aumentaram proporcionalmente mais ao longo dos mesmos meses. Bom, trazendo para cá, então, essa taxa de 5,74, qual é a relação que nós temos dela com relação ao histórico desde janeiro de 2020? São 2 anos e meio de taxas aqui. A informação que eu trago para você é que está entre as 5% melhores taxas desde janeiro de 2020. Na semana passada, nós tínhamos então uma taxa aqui que você vai verificar. Na sexta-feira passada foi 5,67 e agora 5,74. Ou seja, a oportunidade melhorou aí no IPCA 2035. Só que eu preciso ser sincero, você precisa olhar a taxa de abertura, aí então a próxima taxa, para você não se assustar com essas variações. Muito bem, dito isso, o que eu preciso trazer aqui para você, além da taxa, a taxa está boa significa que está bom e você vai ter uma boa rentabilidade se levar esse título até o seu vencimento. Agora, se você quer marcação a mercado, veja aí que já está na cor amarela, não está no melhor preço. O que significa isso? Que não está nos 25% melhores e nem nos 25% piores. Por isso está na cor amarela. Não está bom nem ruim para a marcação a mercado. E do ponto de vista gráfico, você repara aí, ó, o melhor momento estaria aí nesse retângulo verde que é o quartil. Você verifica que o preço em vermelho está fora desse retângulo. Não está um preço dos mais caros, por exemplo, lá acima de 2.000, mas nem está os mais baratos, que seria abaixo de 1.900. Está aí intermediário, não é o indicativo do melhor título para marcação a mercado. Se você quer marcação a mercado, eu vou falar agora a respeito desse título. Só que antes, eu quero te indicar aqui uma playlist específica aqui do nosso canal. Mapa do Tesouro. É um curso completo de Tesouro Direto para você aprender todos os títulos, os vencimentos, os melhores momentos para compras, enfim, tudo aqui no alto nessa nossa playlist. Vamos falar agora do IPCA 2045. O que esse título tem? Primeiramente, a taxa é a mesma do IPCA 2035. Então, não vou nem perder tempo seu e meu falando sobre essa taxa. Você já ouviu o comentário. Vamos direto para o preço que está aí no centro da sua tela. 1.170,72 é o preço que nós tivemos aí no último dia da primeira quinzena. Esse preço está entre os 18% melhores. Eu dizia na semana passada que muito provavelmente sairíamos do melhor quartil. Por quê? O preço da última sexta-feira foi 1.126 e ele estava entre os 23% melhores preços. Só que como a taxa disparou, você já sabe, taxa subindo, o preço cai. E aí melhorou a situação. Em outras palavras, agora está entre os 18% melhores preços desde janeiro de 20. É isso que você precisa saber. Desses últimos 2 anos e meio, está entre os 18% melhores preços. E aí, quando nós olhamos o gráfico, você verifica claramente que ele voltou para o melhor quartil. Está aí dentro e não saiu ainda. Pode ser que saia? Pode ser que saia, principalmente se a inflação continuar alta. A tendência desse preço é, com o tempo, sair desse melhor quartil, porque a inflação vai subindo e ele é atualizado pela inflação. E a tendência é essa, mas atualmente, preço no melhor quartil e também taxa no melhor quartil. Esse é o cenário aqui para os títulos Tesouro e IPCA principais. E antes que você pergunte qual é o melhor título para marcação a mercado, eu acho que ficou claro para você. Tesouro IPCA 2045. Só que, olha, é um título longo. Se você comprá-lo, saiba que a variação é grande e não tente fazer marcação a mercado em semanas ou em poucos meses. É um título para você olhar para alguns anos para frente e aí sim pensar na marcação a mercado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fiquem de olho. Tesouro IPCA continua com excelentes taxas para levar até o vencimento. Um abraço e até o próximo vídeo.